começar o programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho. Oferecimento da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer de Cícero Dantas. Uma parceria entre escola e família, visando desenvolver as habilidades e competências da Base Nacional Comum Curricular para promover conhecimentos considerados essenciais para a formação do sujeito. Você, criança, adolescente de todas as idades, já se prepara, aperta os cintos que vamos embarcar em mais uma etapa de programação. Vai ter aventura, conhecimentos, músicas e dicas. Fica ligado, faça a atividade solicitada e envie para a sua professora ou seu professor. Não vacile, hein? Porque pelas ondas do rádio, vamos nos conectar. Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho, em sua segunda temporada. Participe, seja um ouvinte fiel. Olá, bom dia. Saudações a todos os ouvintes do programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho, em especial aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Cícero Dantas e a todos vocês que acompanham pelas redes sociais. Sou o Alisson Figueiredo, supervisor pedagógico do Colégio Municipal Monsenhor Galvão. Vocês estão bem? Espero que sim. Hoje nossa escola preparou uma programação com todo carinho para vocês, repleto de curiosidade para que possamos ampliar os nossos conhecimentos. Fiquem atentos à programação. A trilha sonora de hoje é Minha Princesa, cordel de Gilberto Gil e Roberta Sá. No quadro Deixa que eu conto, temos Patativa de Assaré com a professora Gícia Neves. No quadro Se Liga no que vai aprender hoje, o cordel com o professor José Cleberson Celestino Reis. No quadro Momento Curiosidades sobre a literatura de cordel com o coordenador pedagógico Jário Hungria. No quadro Superação, tudo no tempo certo com o psicólogo José Murilo Santana. No quadro A Dica de Estudo de hoje temos a biografia de Patativa de Assaré com a professora Maria Leandra Brandão. Música de encerramento, literatura de cordel do cordelista paraibano Francisco Diniz. O componente curricular é Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental 2. A temática de hoje é Cordel, Cultura Popular em Forma de Poema. Vamos refletir juntamente com Samuel Butler com a frase: toda obra de um homem, seja em literatura, música, pintura, arquitetura ou em qualquer outra coisa, é sempre um autorretrato, e quanto mais ele se tentar esconder, mais o seu caráter se revelará contra a sua vontade. Minha princesa, quanta beleza coube a ti. Minha princesa, quanta tristeza coube a mim. Na profundeza, o amor cavou, o amor furou fundo no chão, no coração do meu sertão, no meu torrão natal. Meu berço natural, meu ponto cardial, meu açúcar, meu sal. Ó meu guerreiro, o teu braseiro me queimou. Ó meu guerreiro, meu travesseiro é teu amor. Meu cangaceiro, que me pegou, me carregou, que me plantou no seu quintal, me devolveu minha casa
real, minha alma original, meu vaso de cristal e o meu ponto final. Nossos destinos, desde meninos, dão-se as mãos. Nossos destinos, de pequeninos, eram irmãos. E os desatinos, também tivemos que vivê-los bem juntinhos. E os caminhos nos trouxeram para este lugar. Aqui vamos ficar, Amar, viver, lutar, até tudo acabar. Se liga aí que vem o quadro Deixa que eu conto. Era uma vez uma história contada para toda a população, com magia, imaginação, criatividade e fantasia. Concentra, pode ter suspense, enigma e muita emoção. Suspense e mais, cada história vai ter uma lição, uma fantasia. Olá! No momento Deixa que eu conto de hoje, ouviremos um belo cordel do saudoso cordelista Patativa do Assaré. Poetas universitários, poetas de academia, de rico vocabulário, cheio de mitologia. Se a gente canta o que pensa, eu quero pedir licença, pois mesmo sem português, neste livrinho apresento o prazer e o sofrimento de um poeta camponês. Eu nasci aqui no mato, vivi sempre a trabalhar. Neste meu pobre recato, eu não pude estudar. No verdor de minha idade, só tive a felicidade de dar um pequeno ensaio em 2 livros do escritor, o famoso professor Felisberto de Carvalho. No primeiro livro havia belas figuras na capa, e no começo se lia a pá, o dedo do Papa, Papa, pia, dedo, dado, pua, o pote de melado, dá-me o dado, a fera é má. E tantas coisas bonitas que o meu coração palpita quando eu pego a rescordar. Foi os livros de valor mais maior que vi no mundo. Apenas daquele autor, li o primeiro e o segundo. Mas, porém, esta leitura me tirou da treva escura, mostrando o caminho certo, bastante me protegeu. Eu juro que Jesus deu salvação a Felisberto. Depois que os 2 livros eu li, fiquei me sentindo bem. E outras coisinhas aprendi sem ter lição de ninguém. Na minha pobre linguagem, a minha lira selvagem, canto que minha alma sente, e o meu coração encerra as coisas de minha terra e a vida de minha gente. Poeta universitário, poeta de academia, de rico vocabulário, cheio de mitologia. Talvez este meu livrinho não vá receber carinho, nem elogio e nem estima, mas garanto ser fiel e não instruir papel com poesia sem rima. Cheio de rima e sentindo, quero escrever meu volume, para não ficar parecido com a flor sem perfume. A poesia sem rima bastante me desanima, e a alegria não me dá. Não tem sabor a leitura, parece uma noite escura, sem estrela e sem luar. Se o doutor me perguntar
se o verso sem rima presta. Calado eu não vou ficar, a minha resposta é esta. Sem a rima, a poesia perde alguma simpatia, e uma parte do primor não merece muita parma. É como o corpo sem arma e o coração sem amor. Meu caro amigo poeta, que faz poesia branca, não me chame de pateta por esta opinião franca. Nasci entre a natureza, sempre adorando as belezas das obras do Criador. Ouvindo o vento na serva e vendo no campo a reva pintadinha de fulor. Sou um caboclo roceiro, sem letra e sem instrução. O meu verso tem o cheiro da poeira do sertão. Vivo nesta solidade, bem distante da cidade, onde a ciência governa. Tudo meu é natural, não sou capaz de gostar da poesia moderna. Deste jeito Deus me quis, e assim eu me sinto bem, me considero feliz. Sem nunca invejar quem tem profundo conhecimento, ou ligeiro como o vento, ou devagar como a lesma. Tudo sofre a mesma prova, vai bater na fria cova, esta vida é sempre a mesma. Estamos apresentando Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho, em sua segunda temporada. Voltamos a apresentar Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho, em sua segunda temporada. Conhecimento gera ação que promove transformação. Se liga no quadro. O que você vai aprender hoje? Se liga, hein? Você que está estudando nossa língua portuguesa, já sabe o que é cordel? Me responda com presteza. Se não souber, não faz mal, vai aprender com certeza. Comecei o nosso momento de aprendizagem de hoje com alguns versos rimados, porque falaremos um pouco de um gênero textual muito musical e bastante conhecido nosso, presente no dia a dia de todos nós, o cordel. Você já leu algum texto de cordel? Conhece a origem da literatura de cordel? Sabe como essa literatura chegou ao Brasil? Fique atento, porque durante o nosso estudo você vai descobrir tudo isso e muito mais. O cordel é um dos símbolos mais importantes da cultura nordestina, pois ele é capaz de retratar a realidade do sertão e até mesmo divertir o leitor com os versos e as rimas geniais dos escritores. Lembrando que verso é o nome que se dá a cada linha do texto, e as rimas são sons semelhantes no final das palavras, como, por exemplo, nas palavras português e camponês, apresento e sofrimento, utilizadas no cordel aos poetas clássicos de Patativa do Assaré, apresentado no quadro anterior Deixa que eu conto. A origem da literatura de cordel está relacionada à colonização portuguesa. Em Portugal e na Espanha, contos populares tradicionais rimados, histórias tradicionais e também registros de fatos históricos eram impressos de maneira simples em folhas soltas e vendidos presos em barbantes ou cordéis, o que ocorre até hoje. No Brasil colonial, um período caracterizado por uma sociedade com poucas pessoas alfabetizadas, a literatura de cordel associou-se a formas de poesia oral que aqui existiam. A partir daí, poetas populares já narravam nas feiras suas histórias em forma de versos, usando a oralidade. Foi aqui no Brasil que a literatura de cordel sofreu alteração na forma de composição. Ocorreu a popularização do gênero, os folhetos ficaram mais baratos e com isso o público leitor ampliou-se e os temas se multiplicaram também. Além dos temas tradicionais, os folhetos buscaram inspiração em temas regionais, como a seca e o cangaço. Alguns textos também homenageiam cidades ou pessoas. Outros informam sobre os casos de grande repercussão, desde acontecimentos locais como crimes, acidentes, mortes de políticos importantes, até acontecimentos de âmbito nacional e internacional.
como revoluções e guerras. Estudiosos do cordel apontam a importância como meio de informação, vendo-os como um jornal do povo e destacando que, graças à literatura de cordel, muitos fatos da história mundial e da história do Brasil, assim como acontecimentos locais, tornaram-se acessíveis ao povo que vivia distante do mundo tecnológico, em que as informações circulam rapidamente. Essa visão do cordel como jornal torna-se bem perceptível nesses versos de Arievaldo Viana, que diz: quando ainda não havia jornal, o rádio e a televisão, e os jornais não chegavam para toda a população, o folheto de cordel era o jornal do sertão. Lendo folhetos, então, o povo não sabia lenda de rei e princesa e fato que acontecia. Por ser cultura do povo, ainda resiste hoje em dia. Muita gente o aprecia nas camadas populares, porque leva informação e divertimento aos lares. É cultura que resiste, forte apesar dos pesares. Quanto à forma de produção, os folhetos de cordel geralmente são artesanais, ou seja, são feitos à mão, impressos em papel jornal e utilizam xilogravuras para ilustrar o texto e também a capa dos folhetos. Para quem não sabe o que é xilogravura, essa palavra é formada pelos elementos gregos xilon e grafó, que significam respectivamente madeira, gravar ou escrever. Então, xilogravura é uma figura feita com uma matriz de madeira, semelhante a um carimbo. Pois então, agora que você já conhece um pouco mais sobre o cordel como elemento importante na cultura regional, em especial a nordestina, chegou o momento de saber qual a proposta da atividade de hoje. As marcas de linguagem popular falada é uma das características do poema de cordel, já que muitos cordelistas tinham pouca escolaridade e penduravam seus textos em cordões em feiras livres, praças e ali mesmo declamavam suas obras, os seus cordéis. Consequentemente, as variações ortográficas também são características do cordel. Algumas palavras são escritas nos folhetos de maneira que são faladas, pronunciadas pelos cordelistas, fugindo assim das regras, das normas ortográficas de escrita. Com base no que acabei de dizer sobre essa variação ortográfica, observe o cordel aos poetas clássicos, do poeta Patativa do Assaré, do quadro Deixa que eu conto, e identifique todas as palavras que fogem às regras de ortografia. Em seguida, monte um glossário com essas palavras, colocando-as em ordem alfabética, escrevendo a maneira correta de escrita de cada uma delas. Quem é curioso aprende, descobre e abre portas cada vez mais para o saber. Nunca sabemos tudo. Eu e você podemos juntos ensinar, compartilhar e aprender sobre assuntos e coisas diferentes. Vamos curiar? A literatura de cordel é uma das mais importantes marcas da cultura nordestina. É muito fácil associar a ideia dos livrinhos às ilustrações típicas e lembrar da maneira incrível como ela é capaz de retratar a realidade do sertão e até mesmo divertir com as rimas geniais dos escritores. Vejamos agora algumas curiosidades sobre a literatura de cordel. Então, como surgiu a literatura de cordel? Junto aos colonizadores portugueses, chegou a tradição dos trovadores e folhetos, que se difundiu pelo interior do Brasil e ganhou força no sertão nordestino. A literatura de cordel está presente no país desde o século XVI, mas somente no final do século XIX começou a ser produzida com as características que conhecemos hoje em dia. Nessa mesma época, surgiram os grandes nomes da literatura de cordel, como Ugolino Nunes da Costa e Leandro Gomes de Barros. Por que o nome cordel? O nome cordel vem de como os livrinhos eram expostos para serem vendidos, cordinhas ou cordéis,
eram esticados e neles eram pendurados os livrinhos abertos na página central. Nos dias de vento, os vendedores prendiam os cordéis com pregadores de roupas, e assim o negócio estava montado. Como era a técnica de venda? Como bons vendedores de qualquer mercadoria, aqueles que comercializavam cordéis precisavam de uma maneira de atrair compradores. Para isso, eles declamavam os versos de um livro de sucesso e quando o ápice da história estava prestes a chegar, a leitura era interrompida. Então, todos corriam para comprar o cordel e descobrir como terminava a trama. O acróstico. Os autores da literatura de cordel assinam seus nomes através de um acróstico, um nome ou palavra resultante da união das primeiras letras de cada um dos versos de uma estrofe. Então, ao observar os últimos versos do folheto, você sabia quem havia escrito a obra. Como são feitos os desenhos? Os cordéis tradicionais não trazem ilustrações em seu interior. No entanto, as capas apresentam as famosas xilogravuras. Por meio desta técnica, o artista escava o desenho na madeira e depois o reproduz como um carimbo. Estamos apresentando Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho, em sua segunda temporada. Voltamos a apresentar Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho, em sua segunda temporada. Certa vez, conversando com um rapaz que daria o nome de Joãozinho, ele me disse: Murilo, estou velho demais para voltar a estudar. Joãozinho se referia à possibilidade de fazer graduação. Ele, que tinha entre 35 e 40 anos, não tinha terminado o ensino médio, porém cultivava o desejo de ter uma formação desde a sua adolescência. Mariazinha, nome fictício, certa vez me relatava que estava descontente com a profissão e que desejava mudar. Mas, dizia ela, mas o tempo, Murilo, o relógio, a idade, tudo corre contra o tempo para mim. Esses dois diálogos me fazem pensar que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tem gente que se formou com 21 anos e que o emprego só veio aos 27. Tem gente que formou mais tarde, com 25 anos, e arranjou emprego imediatamente. E tem gente que não foi para a universidade, mas achou que ama com 18 anos. Eu, antes de me tornar psicólogo, experimentei algumas possibilidades, pelo menos a nível de estudo, em relação às profissões. Aos 16 anos fui para uma escola agrotécnica, tive a oportunidade de sair como técnico em agropecuária, apesar de não exercer profissão. Na época, enquanto estudava, cultivei o desejo de fazer engenharia de produção. Não sei da onde, nem porquê, nem como, eu desejava ser engenheiro de produção. Pois bem, devido às políticas públicas na época, de cotas para alunos de escola pública, eu consegui entrar para o curso de engenharia de produção, porém não fiquei na universidade por muito tempo. E aí me faz algumas reflexões que tem gente que por anos não sabia o que fazer e encontra o seu propósito. E tem gente que estava tão certo do que faria aos 16 e mudou de ideia aos 26 anos. Há tempo de buscar, há tempo de perder, há tempo de guardar, há tempo de lançar fora. Pois bem, lancei-me fora da universidade e fui trabalhar como auxiliar de portaria, telemarketing, palhaçaria, perna de pau, entre outras questões. Durante 5 anos, ensaiei várias voltas à universidade, em outros cursos, outras possibilidades de profissão, inclusive aquelas que não precisavam de uma graduação, como cursos técnicos, porém nunca acabava dando certo. Eis que eu cultivei o desejo de me tornar psicólogo. E aí há tempo de plantar, há tempo de dançar, há tempo de espalhar pedras e há tempo de juntar pedras. Juntei pedras e acabei decidindo ser psicólogo. E através de políticas públicas como o ProUni,
programa de Universidade para Todos. Aos 26 anos acabei adentrando o curso, me formando com 31. Lá tive a oportunidade de fazer bolsas de iniciação científica, extensão, monitoria. Continuei alguns trabalhos como palhaçaria, e vale destacar que há um tempo certo para tudo em nossa vida. Absolutamente tudo tem a sua hora. Entretanto, não consegui isso sozinho. Todas as minhas vitórias e conquistas têm mãos dos familiares, de amigos, professores e, claro, de políticas públicas educacionais que me oportunizaram ter acesso à universidade. As coisas acontecem no tempo, não no tempo do outro, mas no tempo de cada um. Você pode achar que alguns amigos estão à frente e que outros estão para trás, mas cada um está no seu próprio ritmo. Eles têm os tempos deles e o relógio deles. Eu tenho o meu tempo e o meu relógio. E vocês, caros ouvintes, também têm seu próprio tempo, seus relógios e o seu ritmo. O conhecimento é como um jardim. Se não for cultivado, não pode ser colhido. Desafios ou dificuldades é normal. Calma, respire, pensa e vamos juntos aprender cada vez mais. Para isso, vamos ao quadro. A dica de estudo de hoje é: saudações pedagógicas a todos os ouvintes do programa, em especial aos alunos do Colégio Municipal Monsenhor Galvão. Hoje, vocês ouviram o poema intitulado Aos Poetas Clássicos, de Patativa do Assaré. Vamos saber mais um pouco quem foi Patativa do Assaré? Patativa do Assaré, Antônio Gonçalves da Silva, nasceu em Assaré, Fortaleza, no dia 5 de março de 1909. Filho de agricultores, ainda criança começou a cultivar a terra, ficou cego do olho direito e perdeu o pai com 8 anos de idade. Frequentou a escola durante 4 meses, quando aprendeu um pouco da leitura e da escrita e se apaixonou por poesia. Ainda menino, fazia repentes e se apresentava em festas locais. Recebeu o apelido de Patativa, pois suas poesias eram comparadas com a beleza do canto dessa ave. Foi casado com Belinha, com quem teve 9 filhos. Com 20 anos, começou a viajar, se apresentando em várias cidades. Diversas vezes se apresentou na rádio de Araripe. Em 1964, começou a se projetar em todo o país, quando seu poema Triste Partida foi musicado e gravado por Luiz Gonzaga. Patativa do Assaré publicou inúmeros folhetos de cordel, viu seus poemas serem publicados em jornais e revistas. As obras Inspiração Nordestina, Cantos do Patativa, Canta Lá Que Eu Canto Cá e Aqui Tem Coisa reúnem seus poemas. Gravou os LPs Poemas e Canções, produzido pelo cantor Fagner, e A Terra é Natural. Patativa do Assaré foi um fenômeno da poesia popular nordestina, com temas como o homem sertanejo e sua luta pela vida. Seus poemas foram traduzidos em diversos idiomas e se tornaram tema de estudo na Sorbonne, na cadeira de Literatura Popular Universal. Sem audição e cego, o poeta faleceu no dia 8 de julho de 2002. E a nossa dica de hoje é: conheça o poema Triste Partida, de Patativa do Assaré, o qual foi musicado pelo rei do Baião, Luiz Gonzaga. E vamos continuar a valorização da cultura nordestina, porque somos um povo forte, como já disse Euclides da Cunha, e fazemos a diferença e valorizamos as nossas raízes. Aproveite também e conheça mais sobre Braulio Bessa, que é do Ceará, e que no ano de 1986, com 14 anos, aprendeu a amar a poesia de seu conterrâneo, Patativa do Assaré, depois que uma professora passou um trabalho escolar de pesquisa sobre o grande poeta de cordel. Ops! Quem sabe, através do programa de hoje, nós estaremos inspirando os novos artistas a se descobrirem no universo da poesia.
de cordel, é poesia popular, é história contada em versos, em estrofes a rimar, escrita em papel comum, feita pra ler ou cantar. Estilogravura, trabalho de artesão que esculpe em madeira um desenho com punção, preparando a matriz pra fazer reprodução. Mas pode ser um desenho, uma foto, uma pintura, cujo título bem à mostra resume a escritura. É uma bela tradição que exprime nossa cultura. Os folhetos de cordel nas feiras eram vendidos, pendurados num cordão, falando do acontecido, de amor, luta e mistério, de fé e do desassistido. A minha literatura de cordel é reflexão sobre a questão social e orienta o cidadão a valorizar a cultura e também a educação. Mas trata de outros temas, a luta do bem contra o mal, a crença do nosso povo, do hilário coisa e tal, e você achar nas bancas por apenas R$1. O cordel é uma expressão da autêntica poesia do povo da minha terra, que luta pra que um dia acabem a fome e a miséria, haja paz e harmonia. Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho. Em tempos difíceis, podem ser oportunidades únicas de nos reinventarmos individual e coletivamente no processo altamente criativo de inovação social. Este programa é um oferecimento da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer, com exibição do Sistema Baiano de Comunicação e da Rádio Regional, nas segundas, quartas e sextas-feiras. Não fiquem de fora!